E aí pessoal, tudo bem? Vargas Joaquim, seja bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. Hoje foram anunciadas duas novas contratações do time do Santos, pessoal. O Igor Vinícius, que veio do time do São Paulo, mas que nasceu na base do time do Santos, depois perambulou aí para alguns times do interior. Por exemplo, o Ituano, depois veio jogar na Ponte Preta e depois foi contratado pelo time do São Paulo e hoje parou novamente ao time mais glorioso do mundo. Nós vamos falar do Igor Vinícius, o lateral direito, e também falaremos sobre o William Arão, o novo volante barra zagueiro. Não sei se vai acontecer isso, mas olha pessoal, teve muita coisa legal na entrevista que o atual técnico do time do Santos, o professor Kleber Xavier, deu ao Domingo Esportivo lá por Ricardinho Martins. Estava lá o Harley Rodrigues, estava também o Felipe Camargo, que fizeram uma sabatina nele lá, fizeram várias perguntas interessantíssimas e muita coisa. Se você não teve a oportunidade de assistir essa entrevista coletiva, muita coisa ele falou naquela entrevista coletiva lá, né? E que vai acontecer provavelmente no time do Santos. Ele falou sobre os laterais direitos, falou sobre o Sherman, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui, falou sobre os volantes do time do Santos, falou mais sobre a possível contratação, mas não falou tanto, né? Porque o William Arão, até que é presente momento, ainda, embora já sabido por todos, já era do time do Santos, não poderia ser anunciado previamente, mas hoje realmente o Santos foi lá nas suas redes sociais, tem lá uma conversinha dele lá no Santos, bateram no peito e tudo mais. Eu acho interessante isso daí e a gente vai falar muito sobre esses dois jogadores daqui a pouco, depois da vinheta, pessoal. Daqui a pouco nós voltamos, até já. Salve, torcedor santista! Vamos juntos falar sobre, novamente, o time do Santos. Vamos começar, primeiramente, pelo lateral direito, né, pessoal? Todo mundo sabe que essa posição no Brasil e no mundo e no Santos não é diferente, porque o Santos tem tentado aí, por várias temporadas, um lateral direito aí específico, que jogue bem, né? Mas o Santos realmente não está sendo muito feliz. Os laterais direitos que o Santos ainda tem, por isso, não a confiança atual treinador do time do Santos, o Kleber Xavier, o Santos foi atrás do Igor Vinícius, que veio do São Paulo, né? Mas vamos aí puxar um pouquinho essa linha do tempo, não tanto, né? Porque tem muito lateral aí que nem deveria jogar no time mais glorioso do mundo, né? Pô, se a gente for puxar, vou puxar um cara bom pra caramba e vou puxar, infelizmente, a maioria ruins, né, pessoal? Você lembra do Paulo César, cara? Que ele jogou numa época em que o Vanderlei Luxemburgo, acho que ele estava pela segunda passagem pelo time do Santos, o cara batia muito bem na bola, fazia realmente vários lançamentos, o cara acho que foi um dos melhores laterais direitos que o Santos já teve, cara, dentro do contexto Santos Futebol Clube. Teve também o Zeca, mas o Zeca jogava mais de lateral esquerdo, mas na seleção brasileira, principalmente na seleção olímpica, ele foi como lateral direito, né? Olha, pessoal, laterais direitos, assim que nós podemos dizer que teve passagens ruins pelo time do Santos, como a do Madison, por exemplo, ficou muitas temporadas no time mais glorioso do mundo, que veio do Atlético Paranaense e depois veio para o Santos, depois voltou para o Atlético Paranaense e lá ficou. Cara, e nessa atual gestão, nessa temporada, o Santos teve o Léo Godoy, ruim demais, que felizmente saiu do time do Santos, foi para a Argentina, foi devolvido, melhor dizendo, ao Atlético Paranaense, que vendeu para o futebol argentino. Tem o Sherman, que é da seleção de base do time do Santos, aliás, pegou praticamente todas as seleções, mas não existe a confiança total do técnico do Santos. Por isso essa nova contratação do Igor Vinícius, né, que também foi da base do time mais glorioso do mundo. Tem o Aderlan, que chegou no time do Santos esperançoso, dando esperança para o torcedor santista, mas que por conta de contusões realmente o Santos não conseguiu e ele não conseguiu realmente jogar. Cada um com as suas características diferentes, né? Seja um mais ruim, um menos pior. E o Santos acabou por não confiar em todos os laterais direitos que tinha à disposição num lateral esquerdo. É isso mesmo. Tá realmente reposicionando ali o Escobar, que se você perceber
nas perguntas que foram feitas ao Kleber Xavier no programa do Domingo Esportivo, ele deu a entender que vai realmente ficar como lateral direito o Escobar, porque o Souza está muito bem obrigado na lateral esquerda e é um lateral, um jogador que o Kleber Xavier gosta demais desse jogador, esse jovem, jovem revelação, principalmente da seleção brasileira, que vai dar muitos frutos, né? Que o Kleber Xavier gosta de muitos processos, né? E ele entende que esse jogador, estou falando do Souza, já passou, está maturando, já passou por todos os processos, está maturando e é um jogador realmente muito diferenciado. Precisa dar uma maneirada nas lesões, né? Porque ele joga um mês, lesiona, aí fica fora, depois ajusta de novo, volta a jogar, começa a pegar ritmo, joga partidas interessantíssimas, depois sofre lesões de novo. O Santos precisa acertar isso daí, o jogador também precisa dar um pouquinho mais de sorte. Mas voltando para a lateral direita, pessoal, esses jogadores que aí estão, nenhum realmente saltou os olhos do torcedor santista, né? E aí o que aconteceu? Foi o Escobar para lá, vai ficar ali como titular da posição e vai ficar provavelmente ali o outro lateral direito, que é o Sherman, no stand-by, jogando praticamente ali como seu reserva, né? Agora que está chegando o Igor Vinícius, provavelmente vai ficar na terceira posição. E eu não sei não, hein, se os caras não vão vender esse jogador para o futebol europeu. Uma vez que o Kleber Xavier disse o seguinte, ele tem muito a questão do ataque, ele apoia bem, mas peca muito, não foram palavras minhas, e todos os torcedores santistas sabem disso, que ele peca muito no sistema defensivo. Eu acho, sincero, honestamente, pessoal, que o Santos deveria emprestar esse jogador. Mas diante das coisas que acontecem no interior do time do Santos, a gente sabe como que a política funciona, que muita gente falta de dinheiro, mas eu acho engraçado isso, né? O Santos não tem dinheiro, mas contrata jogador caríssimo, pagando salário que não merece e sempre está falando que não tem dinheiro, né? Isso sim que é realmente deixar o Santos, de uma certa forma, onerando o Santos a todo momento de maneira péssima, financeiramente falando, né? E aí, quando a gente pensa nessa situação, a gente vê os laterais do time do Santos e vê que um lateral promissor, que ainda realmente precisa de experiência, que é o caso do Sherman, que poderia ser emprestado, né? A gente está vendo vários jogadores do time do Santos se dando bem. Marcos Leonardo ontem, hoje, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir o jogo do Al Hilal, fez 2 gols. Imagina quanto esse cara não vai ganhar depois que acabou o jogo, uma coisa inédita, já mudando de lateral para centroavante, o que o Sheik não vai dar para ele de dinheiro, cara. Então o Santos tem que preservar mais os seus jogadores, experienciá-los em outras equipes, por exemplo, colocar ele para jogar uma segunda divisão, colocar ele para jogar em outra equipe, para pegar mais punch, quem sabe depois quando ele voltar com mais experiência, não, mas já vai realmente meio que jogando o cara do lado, né? Aí contratou esse Igor Vinícius, que já era do Santos, que se você for entender e tentar entender o torcedor são paulino, realmente ele disse que o ciclo do Igor Vinícius se acabou no time do São Paulo, né? Se acabou mesmo. E o Santos foi lá e acabou contratando, vacilou, deu alguns, perambulou em bom futebol e não um bom futebol, mas foi muito bem quando o Crespo, quando foi campeão, que fazia muito tempo, se eu não me engano, acho que 10 anos que o São Paulo não era campeão paulista, foi muito importante na campanha do São Paulo daquele ano, tanto é que, segundo o Ricardinho Martins, disse que ele estava sendo disputado sim pelo Sport Clube Corinthians Paulista, porque o Dorival queria a presença dele, que ele fosse contratado lá, né? Porque o Dorival treinou ele na época que estava no time do Tricolor, e também era muito pretendido pelo Crespo. Tem muita gente falando que não é assim. Eu acredito no que o Ricardinho Martins falou. Então, assim, pessoal, vamos esperar que o Igor Vinícius realmente se dê muito bem na equipe do Santos, né? É um jogador muito rápido, é um jogador que vai fazer um contrato, é um jogador que já não é tão novo assim, eu estou dando uma olhada no meu caderno aqui, 28 anos, mas que tem como seu principal potencial a velocidade, né? Então ele joga muito do meio de campo para frente. E a sua experiência que ele tem tido, que ele fez, né, nos times por onde ele passou,
melhorou o seu sistema de marcação. Eu acho que não é tanto assim, porque eu vi muitos torcedores do time do São Paulo realmente criticando esse jogador. Mas aí, pessoal, no gosto do torcedor, tem torcedor que gosta, tem torcedor que não gosta, e eu espero realmente, de fato, de verdade, que ele realmente se firme na equipe do Santos, né? Tem muita gente falando que ele vai fazer realmente esquentar o banco para aquele que vai vir depois. Eu não sei se esse jogador virá. Eu estou falando do Mike, que está lá no Mundial de Clubes lá nos Estados Unidos, né? Não sei se realmente vai concretizar a contratação desse outro jogador e que ele seria, de repente, um reserva de luxo, eu não sei. Eu não sei não, pessoal, porque eu acho que ele vai ser titular absoluto. Não acho muito bom, apesar de eu achar interessante, uma vez que o Mike já não está jogando mais de lateral direito por conta das lesões e por a experiência que ele já adquiriu há muito tempo. Ele está jogando como extremo pela direita, né? Fazendo a dobradinha com o lateral direito normalmente. Então eu não sei não, eu acho que vai ser o Igor Vinícius e não virá mais absolutamente nenhum jogador. Pessoal, eu acho assim, ó, 28 anos, Igor Vinícius veio para o time do Santos, é torcer para ele realmente se dar bem novamente para o time mais glorioso do mundo. Fez um contrato aí até junho de 2028, vai estar aproximadamente com 31 anos, não sei por que ele fez isso daí. Agora, pessoal, o Santos tem que oportunizar realmente os lateral direito na equipe mais gloriosa do mundo. Só que o Santos tem que realmente tentar mais formações com esses jogadores. Eu sei que é difícil. Tem o Gabriel Simples lá, que nem da base do Santos ele foi. Ele foi do 15 de Piracicaba, se eu não me engano, né? Tá jogando como capitão, é um lateral direito alto, esguio, que poderia ser aproveitado, mas não foi dada a oportunidade do professor Kleber Xavier, por isso foi contratado o Igor Vinícius. Mudando de pato para ganso, vamos falar de outra posição, que é o outro novo contratado do time do Santos, o William Arão. Eu prometo que eu vou ser mais breve a respeito dele, porque assim, pessoal, foi uma contratação que, sincero e honestamente, me agradou. O William Arão, todo mundo sabe, que já passou pelo futebol brasileiro em grandes equipes aqui, no rival, maior rival do time do Santos, que é o Sport Clube Corinthians Paulista, depois foi campeoníssimo junto com aquela seleção do Flamengo lá em 2019, Gabigol e tudo mais, campeão da Libertadores. Depois saiu, foi jogar no futebol da Europa, acho que no segundo escalão, né? Eu tô dando uma olhada aqui nos times que ele jogou, Fenerbahçe e esse último Panathinaikos, né? Que foi um time onde ele estava jogando, mas não como do jeito que os torcedores santistas, como ele jogava no início da carreira, mas como praticamente meia, né? Visitando, inclusive, muitas vezes o sistema de ataque dos seus times, né? E incomodando muito o time adversário, mas o Arão de uma forma diferente, praticamente como primeiro volante na frente dos zagueiros. Essa é a última perspectiva que nós temos a respeito dele, jogando ali para proteger o sistema defensivo, que no caso será do time do Santos, né? E aí, jogando junto com o Zé Rafael, eu acho que vai fazer, acho não, tenho absoluta certeza que vai ser uma excepcional dupla, pessoal. E aí a pergunta que não quer calar. E os outros volantes, pessoal? Os outros volantes? Pituca, Schmidt e o próprio Rincon. O que vai fazer com esses 3 medalhões na equipe mais gloriosa do mundo? Evidentemente que tem aí a janela de abertura que será realmente colocada à prova do que vai ser feito com esses jogadores. O Santos vai permanecer com esses jogadores? Ah, Vargas, tem o Bom Tempo, mas o Bom Tempo, cara, ele está sendo deslocado para uma posição diferente dessa, cara, né? E eu acho que realmente ele tem mais funcionalidade para jogar do meio de campo para frente do que marcar, apesar de eu achar que ele precisa melhorar nesse contexto. Agora, Vargas, você não falou sobre o Ian. Eu disse no começo desse conteúdo, se eu não falei, e você que está chegando aqui na audiência rotativa aqui do meu canal, eu disse que muita coisa que foi falado na entrevista coletiva pelo professor Kleber Xavier, lá no Domingo Esportivo para Ricardinho Martins, Felipe Camargo e Harley Rodrigues, ele deu dicas interessantíssimas, inclusive essa do Ian, que ainda não refez aí o seu contrato, está um rolo danado, uma novela. E pelas informações que a gente tem, me parece que isso será feito, né? Mas não mais como volante, porque essa conversa aconteceu com o professor Kleber Xavier e ele realmente gostou de uma nova maneira em que o Ian
realmente está despojando dentro da equipe do Santos, jogando praticamente do meio de campo para frente, né? Todo mundo sabe, ou se você não sabe, se você acompanhou as categorias de base do time do Santos, o Ian é um jogador considerado volante que realmente faz muitos gols nas categorias de base. O meu medo, pessoal, sincero, honestamente, eu não sei se teve algum conteúdo do time do Santos que falou a respeito disso, que o Ian, ele pode ser lembrado mais do que os gols que ele faz, não como uma posição que ele está disputando, que no caso seria volante. Porque ele ficar muito ali na frente, né, dá a entender que ele não guarda realmente posição, né? Ele precisa realmente ter uma média muito grande de participações dentro da equipe para realmente ter esse estigma, né, de ser volante e fazer gols. Mas o Kleber Xavier já falou com ele, falou, meio de campo está muito cheio, então vou deslocar você um pouquinho mais para frente, e foi um posicionamento que, segundo mesmo o Kleber Xavier, gostou do Ian. Mas assim, o William Arão, cara, eu acho que ele vai jogar, acho não, tenho absoluta certeza, porque o Kleber Xavier também falou isso, que ele vai ser primeiro volante, vai jogar como primeiro volante, e tem muita gente falando que ele vai jogar como zagueiro, né? Aliás, ele jogou algumas partidas nessa função nos times da Europa, já agora, antes de vir para a equipe do Santos. Eu não sei, pessoal, o que está se passando na cabeça do Kleber Xavier, porque concomitante a esse tipo de informação, pelo andamento da situação que está na equipe do Santos, o Santos não está fazendo movimentos para contratar zagueiros não, hein? Pelo aquilo que o Kleber Xavier falou, ele pode até utilizar o William Arão para realmente fazer aquela saída de três que ele sempre fala nas entrevistas que ele concede aos outros repórteres, propriamente dito, e eu não vejo nenhuma movimentação do Alexandre Matos para poder contratar jogadores nessa posição. Ele falou muito dos zagueiros que existem na equipe do Santos, os meninos da base lá, né? O João Alencar, João Ananias, mas não falou de contratação não falou. E isso realmente é muito preocupante. Falou que se o jogo acontecesse no dia seguinte à entrevista, ou seja, ele dá entrevista no domingo, se acontecesse na segunda-feira, que foi ontem, porque hoje é terça-feira, o sistema defensivo do Santos titular seria o Luan Pérez e o João Basso, cara. O cara não sabe o que está falando. Ah, mas nos treinamentos ele está arrebentando. Ah, mas nas três últimas partidas realmente ele teve um aproveitamento muito bom. Mas toda vez que a gente fala sobre o João Basso, todo santista sabe disso. Ele conecta a cabeça àquele dia fatídico de rebaixamento, onde que o João Basso, naquela velocidade, ele perdeu de 10-0 para o Marinho. O Marinho meteu gol no último jogo que realmente rebaixou definitivamente o time do Santos. Teve também outras partidas que realmente não passou nenhuma segurança para o time do Santos. Tem gente falando por conta da amizade dele com o Neymar. Cara, olha, vou falar um negócio. Se o Santos realmente não tratar esse posicionamento de contratações de jogadores para o sistema defensivo e deixar esses jogadores que aí estão, não se preocupar em contratar nenhum, ou se posicionar de repente no mercado que não está precisando, né, não está desesperado para de repente pegar uma oportunidade no mercado, se for uma estratégia, tudo bem, mas o Santos precisa contratar zagueiro, cara. Não pode ficar com esses que aí estão e depender realmente desse jogador que de repente de uma hora para outra pode vacilar numa bola aérea. Eu sei que ele tem um jogo no chão muito bom, tem um passe muito bom, mas não é o suficiente para dois zagueiros. Os dois zagueiros do time do Santos são muito lights, né? O Luan Pérez realmente tem dificuldades na bola aérea, o João Basso então nem se fala, e aí se pegar um sistema defensivo um pouco mais brucutu, o Santos vai ter problemas, pessoal. Essas foram as notícias do time do Santos, desse vídeo que eu estou fazendo aqui para você, só para você que acompanha o canal Vargas Santos TV, mas com muito carinho, pessoal. Vou pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, dê o seu like que é importante e principalmente aí faça os seus comentários. O contrato do William Arão de 1 ano e meio, pessoal, tá bom? Meu nome é Vargas Joaquim, fica na paz, fica com Deus, até breve, pessoal.